Você escalaria Neymar e Vinícius Júnior na mesma seleção? Nesse debate você vai ver o que a galera fala sobre esses dois jogadores na mesma seleção. Então, gente, se inscreva no canal para curtir mais vídeos como esse. Bruno Prado, boa tarde para você. Essa seleção brasileira mais ofensiva, pelo menos é o que todo mundo vem comentando. Como é que você enxerga esse Brasil do Tite às vésperas da Copa do Mundo do Catar? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eu acho bem possível, sim, que ele utilize um time mais ofensivo, com o Paquetá por dentro ali, na vaga do Fred, o Vinícius na ponta, o Rafinha na outra. O treino de ontem foi misturado, mas o posicionamento dos atletas nos dois times, eles mostraram o Paquetá o tempo inteiro por dentro, não pelo lado, né? Na formação sem o Vinícius com o Fred, o Paquetá jogaria aberto na esquerda, ele treinou o tempo inteiro por dentro. Como você falou, o Neymar por dentro, como isso aí já não é novidade, e o Rodrigo também no time oposto ao do Neymar também por dentro, indicando o Rodrigo como um reserva do Neymar, assim, fazendo a mesma função, e o tempo inteiro nos dois times, dois pontas, né? Pela direita num time o Rafinha, no outro time o Antony, pela esquerda um time com o Vinícius Júnior, outro com o Martinelli. Então o posicionamento no treinamento foi o tempo inteiro com dois pontas nos dois times e o Paquetá por dentro. No jogo contra a Gana, que essa formação foi utilizada, a comissão técnica gostou, isso é um fato, é uma informação, eles gostaram bastante do desempenho da seleção e não acho que seria uma grande surpresa se eles utilizassem, não. Acho que são essas duas possibilidades, com o Fred, com o Paquetá aberto ou sem o Fred, Paquetá por dentro e Vinícius na ponta, e pode ser usada. E até o desenho na maneira de atacar e defender não muda muito. Com as duas formações, a seleção ataca, quando ataca ficam os dois zagueiros, três por dentro, se for a formação mais ofensiva, os três por dentro, quando o time está atacando, seriam o Casimiro e os dois laterais, fechando por dentro, o Danilo e o Alexandro, e cinco na última linha de ataque, os dois pontas, o Rafinha e o Vinícius, o Paquetá, o Neymar por dentro e o Richarlison. E quando tá com o Fred é a mesma coisa. O Fred, nos últimos amistosos, quando jogou, quando o time está atacando, ele era um dos 5 atacantes na reta final ali, que podia mudar talvez Paquetá no momento de atacar mais por dentro, um lateral esquerdo vindo para o fundo e o Fred um pouco atrás. Só que aí não tem nem o Arana, nem o Renan Lodge, que poderiam ser esses laterais mais ofensivos. Então é bem possível, sim, não acho nada impossível para defender com as duas formações, duas linhas de 4, Neymar e o centroavante mais soltos. Então não acho que é problema, não. Acho que é uma formação que pode ser utilizada. E o Tite ontem, no treinamento, o posicionamento foi o tempo inteiro com esse desenho. Toda hora a gente recebe novas informações de Turim, local de preparação da seleção brasileira. Neymar mais centralizado, o Rodrigo aparece como substituto aí do Neymar, né? O segundo jogador para essa posição. E pelos lados a gente tem as opções de Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, atletas que podem fazer essa função de beirada de campo e que chegam em boa fase nessa Copa do Mundo do Catar. José Manuel de Barros, é hora de esconder o jogo ou agora em véspera de Copa do Mundo não tem mais o que esconder? A seleção brasileira chega daquele jeito. Zé, boa tarde. Boa tarde, Pedro, meus amigos. Eu não acho que é esconder, eu acho que é testar as variações que o Tite traz da Copa passada como aprendizado. Ele não chega nessa Copa, diferente da anterior, com um grupo fechado ali ao redor dele, um time titular praticamente definido, com pouco espaço para variações, para movimentações. A seleção brasileira, eu acho que nessa Copa do Mundo ela tem um diferencial. Em muitas outras Copas, a gente tinha mais ou menos na cabeça, o treinador também, quase que um 11 que não se podia mexer, ou 10, sei lá. Essa seleção, eu acho que há pelo menos 6 posições que o Tite, que pode começar a Copa e não terminar. Isso sempre acontece, né? Vanderlei Nogueira, que conhece Copa do Mundo desde 1900 quando foi a primeira? 30, Vanderlei? Desde 1930. De lá para cá. Geralmente uma seleção começa e não termina. Há mudanças. E as opções para mudança do Brasil são muitas. Inclusive, o Tite pode mudar muito jogador sem perder qualidade, mantendo filosofia de jogo. E também ele trabalha a seleção com variantes. É uma seleção com Fred, que pode virar Bruno Guimarães, que aí é um jogador que pode pisar mais na área adversária, né? Ou o Paquetá. A gente fala muito da solução do Paquetá voltando ali para jogar ao lado do Casemiro. Pode, de repente, ser o Bruno Guimarães e o Paquetá ficar um pouquinho mais à frente.
A gente fala muito do Vinícius Júnior, pedindo passagem, por isso a saída do Fred, por exemplo, do time. Mas e o Martinelli, se começar a comer a bola nos treinamentos? Não falo para o primeiro jogo, mas para a sequência, inclusive, dessa primeira fase. Penso que o Tite está trabalhando muito em cima da Sérvia para o primeiro jogo. 3-5-2, 2 centroavantes mais centralizados, é o que a Sérvia tem. Ele está preparando muito a seleção nesse aspecto, treinando muito a parte defensiva, a bola aérea. Nossos jogadores, né? Tem 2 centroavantes lá, 2 jogadores de área no adversário perigoso, e o Thiago Silva e Marquinhos são ótimos, mas não tem tanta estatura assim. Enfim, eu acho que está no caminho certo. E o Tite não está escondendo, acho que, do adversário. Ele está aproveitando para testar variações e abrir essa possibilidade, até sinalizando para o grupo. Vamos começar com 11 aí, mas durante o jogo tem várias alterações, são 5 alterações, e na sequência, para o segundo, para o terceiro jogo, né, a gente pode mudar o time, e quem está aí pode ganhar novas oportunidades. Só não sai o Neymar do time, né? De condição normal não sai. Aí, fora isso, o Marquinhos também, eu não tiraria. Eu tenho ali 4, 5 para mim que são titulares absolutos. Os outros eu acho que dá para mexer. E quando se fala, principalmente de seleção ofensiva, eu acho que a gente já projeta algo ali com Vinícius Júnior, Rafinha, com Neymar e Gabriel Jesus ou Richarlison na frente como aquele atacante mais centralizado. O Vinícius Júnior também é um jogador importante nesse esquema do Tite, nesse esquema da seleção brasileira, não é mesmo? Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, José Manuel de Barros. O que esperar do Vini Júnior nessa Copa do Mundo? Esse é outro, né? Que primeiro ele joga no Real Madrid. O fato de jogar no Real Madrid já é muito importante, levado em conta. E nem poderia ser, né? Porque jogos importantes, decisões importantes, joga com um grupo estrelado ao lado. Tem uma série de coisas, né? E superou obstáculos, né? Para muita gente não teria sucesso, o sucesso que atingiu. E o Rodrigo a mesma coisa, né? Jovens. E foram para o palco principal. Sem dúvida. Então, eu acho que é uma alternativa. Ele tem muitas alternativas, né? A gente sabe disso. Ele acho que é aquele treinador que olha para o banco e não chora. Não é verdade? Com certeza. Então, tudo isso é verdade. Então, é ótimo ele ter esse pacote de alternativas. É isso, ele pode usar ao longo da competição. Eu só acho que mesmo ele tendo essa fartura toda, não é por essa fartura que ele vai fazer uma festa. Uhum. É isso que eu penso, entendeu? Eu conversava aqui com a nossa bancada sobre Vinícius Júnior. Passando a palavra para o José Manuel de Barros. José, acabei te interrompendo, mas pode falar sobre o Vini Júnior, craque do Real Madrid, marcou gol decisivo na última decisão de UEFA Champions League, um jogador importante não só para o Real, mas também para essa seleção brasileira. Zé? O Tite tem 2 caminhos para colocar o Vinícius Júnior para jogar, o Vini Júnior. Uma é que ele já testou, né? Uma é com a saída do Fred, o recuo ali do Paquetá, ele entra no time, com o Neymar fazendo ali o meio, e a outra é jogar sem centroavante, que pelo momento acho menos provável, mas na sequência da competição, porque assim, em cima até do que o Vanderlei falou, o Tite não vai ficar mexendo no time assim à torto ou direito. E aqueles que começam a Copa têm prioridade, têm vantagem. Por quê? Se ganhar bem o primeiro jogo, se todo mundo cumpriu o que foi prometido, repete para o segundo. Se cumprir de novo, como é que você vai sair mexendo, né? Como é que você vai... Se der tudo certo, vai mexer se alguém decepcionar, se precisar mudar, né? Se vencer jogando mal ou se não vencer, é possível também, né? É um grupo que o Brasil é favorito, mas é um grupo chato, né? Sérvia, a Suíça, né? Enfim, apesar que a Suíça perdeu para a Gana por 2-0, né? O Brasil ganhou fácil de Gana recentemente no amistoso, mas aqueles amistosos pré-Copa eu não sei, né? A gente tem que ficar um pé atrás, né? Enfim, Camarões venceu hoje com o gol do Choupo-Moting, do Choupo-Moting, que por 1-0 só Zé, também apertadinho. A Suíça, se eu não estiver enganado, nos 7 últimos jogos fez 2 gols. A Suíça, sim, ela foi conhecida como um ferrolho. Ultimamente não é mais aquele ferrolho. Tem muita movimentação, inclusive. Mas eu vi que nesse amistoso ela não chutou uma bola do gol. Trocou de técnico faz pouco tempo. O problema dela está sendo... Ela está com esse problema ofensivo. É uma seleção que melhorou nessa fez questão. 2 gols. É uma 7 últimos jogos, de junho para cá. Ela vinha sendo muito elogiada, que ela deixou de ser aquele ferrolho. Já era uma seleção com soluções mais ofensivas. Mas, assim, recentemente acho que deu uma recaída, né? Mas eu acho que o Vinícius Júnior...
Se ele começar a titular, vai depender dele, do rendimento dele para se manter e no rendimento da seleção. Ele depende um pouco também do funcionamento da seleção brasileira, sem um segundo homem de mais marcação ali no meio campo. Com o Paquetá ali como segundo homem de meio campo. Repito, o Bruno Guimarães pode pedir passagem também para atuar nessa faixa de campo. Enfim, para ele continuar, depende dele e depende também do funcionamento da seleção brasileira. Tem Bruno Guimarães, Fabinho, Fred, próprio Casemiro, jogadores que atuam ali mais ou menos na mesma área do campo, né? Então o Tite tem várias opções. Mas falando do Vinícius Júnior especificamente, Bruno Prado, o que esperar do Vinícius Júnior nesse Mundial do Catar? Eu falei que Camarões empatou 1-1 com o Panamá. Não ganhou não, né? Chupou o motim, fez o gol. Camarões também teve uma troca de técnico recente, inclusive a gente até citou no bate-pronto ontem a gafe do novo técnico de Camarões, porque ele não conseguiu pronunciar o nome dos atletas que ele convocou para essa Copa do Mundo e surgiram vários rumores de que o Eto'o, que é o presidente da confederação, teria convocado os atletas e só passado a lista para, basicamente, ele entregar aos jornalistas, né, passar a informação, Bruno Prado. O Camarões é uma seleção que até foi surpreendente, né, quando passou da Argélia e chegou à Copa. E sobre o Vinícius, o Vinícius ele é um dos caras com maior capacidade de desequilibrar jogo dessa seleção. É um jogador que teve uma evolução absurda, uma evolução da temporada passada para cá fantástica nos números, isso está muito claro ali. Era um jogador que dificilmente chegava a 10 gols na temporada, ele ultrapassou os 20 gols na temporada passada. E nessa temporada já tem uma média muito boa, né, dessa metade, nem metade da temporada. O Vinícius é um cara que cresceu muito em finalização e tomada de decisão, sempre foi um cara muito forte fisicamente, de velocidade, de drible. Sempre foi um cara de muita personalidade, mesmo nos momentos em que no Real Madrid, às vezes ele perdia gols, ele não tomava a decisão mais correta, mas ele nunca fugiu de jogo. Ele, molequinho, chegando no Real Madrid, teve até um momento ali que teve o Solari no comando do Real Madrid, que não foi muito bem. Era um momento ali, saiu o Zidane, teve Lopetegui, teve Solari. O Real Madrid até cai para o Ajax na Champions League. E as poucas jogadas que ainda tinha era o Vinícius Júnior, muito assim pela personalidade, pela força de vontade de querer criar alguma coisa, de querer incomodar, de querer buscar alguma coisa. E agora ele não é mais só isso, agora ele é um jogador de muita qualidade, de calma, de decisões corretas, finalização melhorou demais. Ele hoje é um cara que sai na cara do gol, não se apavora, ele tem o momento certo de finalizar, de tirar do goleiro. Então é um cara que chega na Copa muito bem, é um jogador que hoje está entre os principais atacantes do mundo. É um cara que se destacou na última temporada e continua bem. Posso fazer uma pergunta? Desequilibra demais. É claro, Zé. Posso fazer uma pergunta? Sim. Será que o Vinícius Júnior pode fazer uma Copa boa o suficiente para dividir protagonismo com o Neymar? E a segunda, e aí já vem a polêmica, Neymar dividiria espaço com um outro protagonista da seleção, tipo com o Vinícius Júnior, para serem os dois jogadores de ponto de desequilíbrio? Sim, acho que sim. Acho que pela parte do Neymar é bem tranquilo. E eles se dão bem, o Neymar gosta do Vinícius, hoje têm funções bem diferentes, né? O Tite fala, né? O Neymar hoje ele é mais arco do que flecha, né? E o Vinícius se você imaginar uma flecha, é o Vinícius, né? Um cara de uma força, de uma velocidade, um cara que vai para dentro, bota na frente e dificilmente você consegue pegar. Então acho que um pode complementar muito bem o outro ali, o Neymar mais como um armador e o Vinícius o cara para ir para dentro, para tentar quebrar a defesa. Quando o adversário está um pouco mais adiantado, meter o Vinícius com o campo para correr é muito difícil de segurar. Ele vai ter que, independente da escalação da seleção, ele não vai jogar com a mesma liberdade do Real Madrid, mas isso é normal, isso aí no Real Madrid o Ancelotti quer deixar, mesmo quando o Real Madrid ataca, defende, ele deixa o Vinícius um pouco mais solto porque ele quer o contra-ataque com o Vinícius, ele quer que o Vinícius fique solto para pegar o campo de defesa do adversário, o campo aberto. Na seleção, você tem o Neymar, você tem um centroavante, né? Então na recomposição ali ele vai ter que fechar o lado, vai ter que voltar um pouco mais do que no Real Madrid, mas faz parte, isso é normal, não já tem fez como isso você no Real. adaptar. Ele já fez papel de voltar, de ajudar. Não tem como você colocar o cara exatamente na mesma função do clube, um ou outro você consegue, mas não dá para encaixar todo mundo na mesma função, porque no clube eles jogam com outros jogadores, jogam de outra maneira. Então, mas o Vinícius é um cara que pode ser muito importante para o Brasil na Copa, assim, é um dos que está em melhor momento. E quem está em casa deve estar se perguntando, né, por que o Neymar, o Bruno citou aqui, né, perdeu essa explosão. Já vou perguntar para o Bruno Prado, para o Vanderlei, para o José Manuel de Barros.